Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa jornada que muitos conhecem, mas poucos entendem de verdade: a jornada das apostas. Sabe, ela começa toda bonitinha, com aquela promessa de dinheiro fácil, de uma grande virada, mas, muitas vezes, o final dessa história é bem diferente. Vamos desvendar esse caminho juntos. E olha só, essa frase do sonho ao desespero, ela resume tudo, né? É exatamente esse o percurso que a gente vai analisar. Como algo que começa como um sonho, uma fantasia, pode virar um pesadelo tão real. Bom, para começar, vamos lá para o início de tudo, o tal sonho da vitória. É aqui que a gente precisa entender como as apostas são vendidas pra gente, sabe? Por que essa ideia de sucesso rápido, de ganhar fácil, é tão, mas tão atraente? Então, olha que interessante essa comparação. De um lado você tem a propaganda, né, o marketing vendendo as apostas como diversão, como uma oportunidade de vida, mas do outro lado a gente vê a realidade nua e crua, um ciclo sem fim de esperança e logo em seguida a frustração. É um mecanismo que pode, de fato, prender muita gente. E isso aqui é crucial para entender o fenômeno. A sociedade glamoriza o sucesso, né? A gente só ouve falar daquele que ganhou milhões. É a exceção que vira regra na nossa cabeça. E o sofrimento da maioria? As dívidas, o isolamento, isso tudo fica escondido e invisível. É uma distorção perigosa da realidade. Ok, agora a gente vai sair um pouco do social e entrar na cabeça de quem aposta. Chegamos na tal da armadilha da dopamina. É aqui que a gente vai entender o que acontece lá dentro do cérebro, é a neurociência explicando como essa armadilha se fecha de verdade. E antes de mais nada, um ponto super importante: vício em jogo não é fraqueza, não é falta de caráter. Como está bem claro aqui, é uma condição psiquiátrica reconhecida, um transtorno do controle do impulso. Ou seja, tem base na ciência, na medicina. Isso muda toda a perspectiva. E olha só que loucura esse ciclo vicioso que acontece no cérebro. A grande sacada é essa: a dopamina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, ela não é liberada só quando a pessoa ganha. Não. Ela é liberada na expectativa de ganhar. Só a possibilidade já dá aquele pico. E como às vezes se ganha, esse reforço intermitente cria um gancho. Um gancho muito poderoso que faz a pessoa querer sentir aquilo de novo. Bom, com o cérebro já nesse esquema, o que era só um hábito começa a virar algo bem mais sério, mais sombrio. Agora a gente entra no ciclo da compulsão. É aqui que a gente vai ver como a dependência se instala de vez. E aqui tem um ponto de virada, é um clique fundamental. A pessoa não joga mais para sentir o prazer de ganhar. A motivação muda. Agora ela joga para aliviar a ansiedade, para fugir da tristeza, de um vazio. A aposta vira uma espécie de remédio, uma fuga da realidade. E aí, como em qualquer outra dependência, começam a aparecer os sintomas clássicos. Primeiro, a tolerância. A pessoa precisa apostar cada vez mais dinheiro para sentir a mesma coisa. Depois, vem a abstinência. Quando ela não joga, sente um mal-estar terrível, uma angústia. E por fim, claro, os prejuízos graves, na vida financeira, pessoal, profissional, em tudo. A partir desse ponto, o problema que antes era interno, na mente, começa a vazar para o mundo real. E aí vem o colapso social e emocional. As consequências disso começam a ser devastadoras em todas as áreas da vida da pessoa. E uma das primeiras consequências psicológicas, e bem grave, é a depressão. Ela aparece quando a pessoa se dá conta de que perdeu completamente o controle da situação. Junto com ela, vem a ansiedade, vira uma companheira constante, sabe? E é um ciclo vicioso. A ansiedade leva a apostar e as consequências das apostas geram mais ansiedade ainda. E no ponto mais extremo do desespero, infelizmente pode aparecer o resultado mais trágico de todos: a ideação suicida. Isso só mostra o tamanho do buraco emocional que essa situação pode cavar. Toda essa luta interna, claro, explode para o lado de fora. Primeiro vem o colapso financeiro, as dívidas que não param de crescer, e depois o colapso dos relacionamentos. A pessoa se isola, se afasta de todo mundo, é aí que o quadro de devastação fica completo. Então, para a gente ir fechando, vamos juntar todas essas peças. Agora a gente vai olhar para esse espelho da realidade e ver a imagem completa e bem alarmante que essa jornada toda forma. E essa frase, ela amarra tudo de um jeito muito forte, né? Um momento de euforia pode se transformar em um ciclo de dependência e sofrimento.
É isso. Aquele pico de alegria do começo, a promessa do sonho, pode se tornar um ciclo sem fim de dor. O ponto-chave aqui é que essa jornada que a gente descreveu não é só uma historinha, uma ficção. É um espelho da realidade. É um processo clínico e social documentado que acontece de verdade com muita, muita gente. E para finalizar, fica essa reflexão no ar. Onde é que está a linha que divide o entretenimento da armadilha, onde uma diversão casual vira uma compulsão que destrói vidas? Fica a pergunta para todo mundo pensar. Quando é que o entretenimento se torna uma armadilha?